Centro de Referência do MUB3, Museu da Bolsa do Brasil, entrevista com Carolina Araújo Bandeira, realizada em 7 de abril de 2026. Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Carol, você podia fazer sua autodescrição, por favor? Claro. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho 1,64, estou sentada, cabelos trançados, olhos castanhos escuros e estou vestindo uma camisa azul clara e uma saia azul escura. Perfeito. Carol, então eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação com o nosso projeto. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de saber aonde você nasceu. Eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca, carioca raiz, que a gente é bem conhecido. Fui criada na Zona Norte, no Rio, em Vila Valqueire. Nasci em 84, numa família orientada por mulheres, muitas mulheres na minha família. Legal. E aí, conta pra gente como que foi a sua formação escolar, onde você fez o ensino fundamental, se você fez ensino técnico, como foi essa sua história escolar? Tá. Eu estudei majoritariamente em colégio de freira, no Externato Jeremário Dantas. Foi lá que eu fiz a minha formação quinta série até oitavo ano. Do externato eu fui fazer segundo grau, eu sou da época do segundo grau. Fui fazer segundo grau no colégio Akigawa, também colégios ambos de Zona Norte, colégios particulares. E depois da escola eu fui pro direito, né? Fui para a universidade. Perfeito. A gente queria saber um pouco mais da sua família. Você falou que foi criada por mulheres, mas como que era a formação familiar? Como é atualmente? Sou filha caçula de 3 irmãs. Tenho mais 2 primas. Minha avó teve 2 meninas também. Então a minha criação foi uma criação muito feminina. Claro, eu tive uma presença muito forte do meu pai. Eu sou filha de uma relação interracial, então tem ingredientes muito complementares e peculiares da minha criação. Sou mãe do Cauã, né? Então sou casada, tenho um filho, então eu tento passar também um pouco dessa educação mais feminina, de não só sobre a perspectiva de cuidado doméstico, mas muito pelo racional de estratégico e liderança que eu acho que as mulheres dentro do ambiente familiar desempenham. Perfeito. E, Carol, alguém da sua família, alguém muito próximo de você já atuava no mercado financeiro, no mercado de capitais, ou você é uma pioneira? Não, sou a primeira. Eu Legal. sou a primeira. Então, agora, pensando um pouco mais e querendo saber um pouco mais sobre a sua experiência profissional, em que momento você decidiu fazer faculdade de Direito? O que que despertou esse interesse? Tá. Eu sempre fui uma adolescente inconformada com o status quo de tudo. Então eu sempre fui a líder da classe, eu sempre participei de clubes estudantis. Inicialmente eu pensava em fazer jornalismo. Então, na minha juventude, a gente ainda estava ali naquele momento de globalização, de internet. Esses conceitos eram conceitos novos, né? Ainda. E eu queria denunciar o mundo. Eu sempre tive esse norte, essa vontade. E eu achava que o jornalismo era uma das grandes ferramentas para se fazer isso. Comunicar e criticar e questionar e expor, né? Mas meu pai é advogado, né, de formação. E aí chega aquele momento da vida que você fica...
que de fato vai me trazer dinheiro e como que eu vou conseguir sustentar a vida. E aí, com certeza, muito influenciada pelo meu pai, eu fui fazer direito. E aí me formei em 2014, né, pela Universidade de Estácio de Sá. Depois eu fiz uma pós-graduação em processo civil, até porque lembrava muito do meu pai falando que o advogado tinha que entender os caminhos do processo, o procedimento do processo. Então era algo que fundamental de ter. Depois eu fiz um MBA em liderança corporativa e gestão humanizada de pessoas, né, pelo Centro Universitário Paulista. E fiz outros cursos mais de extensão. Aham. E por onde você passou, como foi o seu desenvolvimento profissional antes de chegar aqui na B3? Quais eram suas responsabilidades? Como que foi esse passado? É um passado até muito recente. Quando eu optei por fazer direito, inicialmente os meus planos estavam muito voltados para a magistratura. No Rio, a gente tem uma escola de magistratura do Rio que é muito forte em qualidade de ensino. E eu também venho de uma geração de pessoas que consideravam o concurso público como o lugar para se ter garantia, estabilidade. Então, eu achava que seria o lugar certo. Mas aí eventos pessoais, de ordem pessoais, assim, que acabaram me fazendo buscar o trabalho, a necessidade de trabalho, de trabalhar e ter a grana logo na sequência, né, no retorno. E aí foi quando eu me coloquei para uma vaga, me candidatei para uma vaga num jurídico corporativo. Jamais imaginaria que eu ia atuar com jurídico corporativo. E aí eu entrei na Redditor São Luís, que é uma empresa hoje listada em bolsa, fez inclusive um dos maiores IPOs dos últimos tempos. É uma grande empresa do mercado de saúde, um mercado também curiosamente regulado, né, com coincidência que aqui a gente também tem um ambiente extremamente regulado. E na Redditor eu fiquei 6 anos lá e foi uma escola para mim, foi o que me formou enquanto profissional, porque eu cheguei entrando em contratos, então eu vi os mais diversos tipos de contrato e o ambiente hospitalar é um ambiente muito específico, é uma ilhazinha, são mini cidades em cada unidade hospitalar, com cada diretor diferente. Então, além da regulação, tem todo o arcabouço de estrutura hospitalar, então via contratos de empreitada, contratos de patrocínio relacionados com farmacêuticas e prestação de serviços médicos e N outros. 2 anos depois, eu fui convidada para compor o contencioso civil, trabalhista e criminal do jurídico da rede. E aí foi quando eu também jamais imaginaria que eu ia entrar em contencioso. E foi uma experiência também muito peculiar e super importante, porque eu vi de perto a realidade de questões voltadas a erro médico, protocolo de Londres e questões trabalhistas e criminais e toda a relação da empresa privada com o ambiente público, porque é um serviço essencialmente promovido pelo Estado, mas que o setor privado também pode, assim, né, propiciar, né, fornecer. Então há uma relação ali bem íntima, bem próxima. E foi bem desafiador. Então, logo depois, uns 2 anos também depois, a gente fez uma redivisão de times e eu fiquei responsável pelo trabalhista do Rio.
E aí veio a pandemia. E antes da pandemia, em 2019, eu vim para São Paulo, quando essa reestruturação ocorreu. E aí, com a pandemia, a gente colocou de pé hospitais de campanha, a gente colocou 2 hospitais de campanha no Rio de Janeiro. Foi um momento bem decisivo, acho que, da minha carreira, com forte influência do que eu faria daqui por diante. Muito pelo volume de trabalho que se tinha, pelo momento que a gente estava vivendo, né, pelas questões de você olhar a viabilidade jurídica, a regulação no aspecto de pandemia, algo que a gente não tinha experienciado. Sim. Acho que a gente se saiu muito bem em termos de prestação de serviço para o Estado, para a população como um todo, quando a gente faz os hospitais de campanha. Mas foi um momento bem peculiar, bem difícil. Ali, acho que eu trabalhei muito e foi quando eu comecei a repensar para onde eu queria seguir. Mas foi um momento, foi um tempo de muita satisfação, inclusive profissional. Não só de descobertas, de potência, de possibilidades, daquilo que eu poderia fazer, como eu poderia contribuir, mas também para o contexto que eu estava vivendo ali naquele momento de pandemia e o trabalho. E aí, como que foi esse contexto de mudança, você saindo desse campo hospitalar, chegando na B3 e se adaptando também a esse trabalho remoto, né, de certa forma? Como que foi como que ocorreu essa sua entrada aqui na Bolsa? Tá. Bom, quando eu vi que já era o momento de fazer uma movimentação profissional, eu fui para o mercado. Eu sequer imaginava que era a Bolsa. E também não tinha nenhum tipo de pretensão de trabalhar na Bolsa, então não teve uma intencionalidade minha quando eu optei por me colocar, né, para a vaga. E foi muito curioso, porque eu estava nessa ânsia de fazer um movimento de saída de onde eu estava. E aí eu até tinha me candidatado para uma vaga e a recrutadora falou, olha, você está muito sênior para estar nessa vaga, você não vai dar match. E eu falei, e eu não interessa, eu quero. E ela, tá bom. E 2 semanas depois, uma pessoa do RH me liga, a Michelle, e ela era daqui do RH, da companhia, hoje ela tá na BV, e ela fala assim, Carol, eu tenho uma vaga que vai dar muito match com você, e você vai precisar fazer entrevista amanhã com os gestores da vaga, algum problema? E eu, não, nenhum, vambora. E aí eu fiz a entrevista, e aí foi muito curioso que enquanto eu estava contando um pouco da minha experiência profissional, eu vi que tanto a minha superintendente da época quanto o meu gestor direto, eles se olharam e me cortaram e desligaram. Agradeceram e desligaram. Aí eu fiquei, será? O que aconteceu aqui, né? Mas logo depois veio a comunicação, eu tinha passado, e aí em novembro de 2021 eu entro na Bolsa. Legal. E aí, o que isso representou na sua carreira? Como você se reorganizou para iniciar aqui na Bolsa? Para qual cargo você teve essa resposta inicial? Como que foi esse desenvolvimento? Eu entrei aqui como analista plena em novembro de 2021. Um momento ainda, acho que de adaptação pandêmica, né? Ainda.
A gente não tinha aqui uma obrigatoriedade, o pessoal ainda fazia um pouco do trabalho em casa, home office. E aí, depois, a gente já passou até a obrigatoriedade de vir. Hoje eu estou como analista sênior e estou aqui vai fazer 5 anos. Agora, como que representou trabalhar na bolsa, né? Eu acho que foi uma sucessão, e ainda é, na verdade, uma sucessão de coisas boas e de alegrias, muito pela contribuição que a bolsa traz para a sociedade, né? Então, eu fico muito feliz de poder compor esse cenário de alguma maneira. Legal. E aí eu tava dando uma olhada no seu LinkedIn. E aí tinham várias especializações, né, em direito empresarial, bancário, Sim. mercado de capitais, compliance. É, como que você foi, você foi tomando essas decisões ao longo do caminho? Como que foi também essa sua formação para essas funções que você acaba desempenhando aqui na bolsa? Uhum. Quando em 2019 eu fiz um curso, assim que eu vim para cá, para São Paulo, eu fiz um curso na FGV de compliance trabalhista e gestão de pessoas. Muito voltada ali para a necessidade de ter mais background acadêmico na minha atuação trabalhista na época anterior, no trabalho anterior, né? Quando eu vim para cá, e aí eu já tinha essa formação de compliance trabalhista, já tinha a minha pós de processo civil, que era para mim condição sine qua non para atuar. E aí quando eu vim para cá eu vi um pouco da necessidade de olhar para direito bancário, mercado de capitais. E aí eu fiz um curso na UERJ de direito bancário aplicado a novas tecnologias. E logo depois eu fiz um curso de MBA. Eu sempre gostei de MBA de liderança de pessoas, sempre gostei do tema de liderança de pessoas. Liderança de pessoas sempre foi um tema que me chamava atenção por N fatores. Até na época que eu trabalhava muito com carteira trabalhista e lidava com alguns processos, e a depender do tema desses processos, eu sabia que alguns eventos só ocorriam por alguns gaps de liderança de pessoas, né? Voltado a pessoas. Então eu sempre achei, na verdade, que era necessário o advogado olhar isso de uma maneira mais ampla e entender como que ele conseguiria auxiliar a área de negócio, no caso o RH, para poder minimizar um pouco dessas questões, dessas demandas jurídicas. Bom, Carol, eu vi que você se especializou em várias áreas, né, como direito empresarial, bancário, mercado de capitais, compliance. Como que foram essas especializações? Você foi dividindo ao longo da sua carreira, da sua trajetória, de acordo com as experiências ali do momento? Isso. Foi muito pela experiência do momento, pela necessidade do momento, né? Quando eu vim para São Paulo, em 2019, eu fiz um curso de extensão na FGV de compliance trabalhista e gestão de pessoas. Eu tinha entendido que eu precisava desse background para poder apoiar nas reclamações trabalhistas mais complexas. Compliance na época também era um tema que estava muito em voga no mercado, né? A gente estava implementando políticas de compliance, todas as companhias estavam se adequando à lei de compliance. Então foi um momento necessário para fazer o curso, né? E aí depois que eu saí da Redditor, eu fui fazer minha pós, né, também de processo civil, que aí é algo que eu acho que é comum a qualquer atuação de advogado em ambiente corporativo. Depois dessa pós-graduação de processo civil,
Eu também fui fazer o curso de Direito Bancário aplicado a novas tecnologias na UERJ. E aí esse curso é um curso que eu optei por fazê-lo muito pela minha necessidade aqui dentro da Bolsa. Então, um curso que olhava questões de mercado de capitais, lei de SA, direito bancário, meios de pagamento, também Câmara de Arbitragem no contexto aqui do mercado de capitais. Também foi um curso para endereçar a necessidade da minha atuação aqui na Bolsa. Perfeito. E aí, atualmente, você está atuando com processos judiciais, certo? Isso. E aí é um outro lado. Você pode contar um pouco melhor para a gente quais são as suas responsabilidades, como que quais são as necessidades da bolsa, dividir mesmo nos detalhes Tá, do seu dia a dia, assim, do seu fazer. tá, vamos lá. É bastante coisa, né? O jurídico contencioso, dentro da minha superintendência, é o jurídico contencioso civil, criminal e trabalhista. Então, quando a gente fala em contencioso, a gente pensa logo em processo judicial. Então, quando a gente olha processo, a gente está olhando possibilidade, probabilidade de perda, a gente está olhando risco, risco de perda também de processo ou de sucesso do processo. E no contexto de companhia aberta, isso tem um impacto ou pode vir a ter um impacto para a companhia. Então, eu costumo dizer que o advogado do contencioso, ele é um advogado extremamente estratégico, porque ele tem que olhar tanto as causas mais pequenas ou que, em tese, elas podem ser relevantes, mas que elas podem ter um potencial risco para a companhia, e eu estou falando de risco de imagem, eu estou falando de risco financeiro, como ele também precisa olhar causas que são mais complexas, mais relevantes, e olhar ali o que ele pode fazer, quais são os caminhos que ele pode perpassar para mitigar o risco, porque às vezes em tese você já trabalha com o risco, a gente já trabalha com risco, a gente fala muito que não existe risco zero. Então, assim, a atuação do contencioso, ela vai por esse olhar estratégico dos processos, e aí elaboração de defesa, busca de subsídios, e eu acho que na busca de subsídios é a parte mais interessante, é uma das partes que eu mais gosto, porque a depender do objeto do processo, é a hora que a gente tem a interseção com outras áreas de negócio, é o momento que a gente tem a oportunidade de saber como as áreas funcionam, quais são as questões mais técnicas, procedimentos, fluxos normativos. E aí, sempre que eu estou olhando para esse caminho, eu tento fazer um caminho crítico do que poderia ser melhorado ou o que a gente poderia ter feito de diferente, qual foi o detalhe, ou qual seria o detalhe para que esse processo não tivesse nascido de alguma maneira. Então, às vezes, são coisas muito simples, mas que eu acho que fazem total diferença. Então, comunicações ao mercado, a gente já passou por um momento de situação em que ficou muito pulverizado as comunicações por WhatsApp, abordagem por WhatsApp, inclusive abordagens por meio de fraude. Então, situações em que as pessoas ajuizavam ações por entender que alguém, uma terceira pessoa, estava fazendo contato da Bolsa ou do Banco B3 e na verdade era uma fraude, né? Então a gente fez uma comunicação para o mercado, a gente criou um videozinho, tem uma flagzinha no site, a gente publicou isso em rede social. Então, para além de olhar o processo, para além de olhar o contexto contencioso, eu costumo sempre olhar todas as outras camadas. Sim. Então, como que a gente consegue comunicar para a sociedade que não é a Bolsa que está fazendo contato, que não é a B3 que está fazendo contato, que não é o Banco B3 que não se relaciona com pessoa física, que está fazendo contato com uma pessoa física na ponta. Então, como é que essa pessoa e onde que ela vai acessar? Vai ser no site da B3? Pode ser no site, mas
tudo agora está muito voltado para a rede social, então vamos gravar um vídeo, fazer um education, vamos publicar no site, no perfil social da companhia, né? Vamos publicar isso, divulgar isso de tempos em tempos. Então, isso é um exemplo é, de uma atuação, acho que sustentável de todos os ciclos do advogado do contencioso, né? Então, geralmente eu olho o litígio, mas também tento olhar o preventivo. E aí, para além do contencioso, a gente tem a questão consultiva, que são questões mais voltadas à viabilidade de negócio. Como que você diz para o cliente que é possível e como é possível colocar o negócio de pé ou aquele produto de pé, quais são os riscos envolvidos e como que a gente faz da melhor maneira, né? Sim. E aí também tem esse outro lado com a CVM, como que vocês se comunicam, como que funciona essa relação? Tá. O contencioso civil, a gente faz toda a nossa defesa, a gente tem ali um contexto já inicial sobre o arcabouço regulatório da B3, porque a CVM é o nosso regulador. Então, a gente sempre tem essa introdução de explicação do que é a Bolsa e todo o contexto regulatório que ela está inserida. Então, no contencioso, essa é a relação mais próxima da CVM, além da gente ter uma espécie de serviço de atendimento ao consumidor, no caso seria um serviço de atendimento ao investidor, que é o SOI. São reclamações que o investidor abre no site da CVM, ele registra a sua reclamação, seu ponto de dor, a CVM endereça isso para a companhia, no caso para a gente, e a gente busca entender o que aconteceu e responde ao regulador. Então, a gente, dentro do contexto da diretoria jurídica, a gente tem outras áreas, né? Além do contencioso, a gente tem contratos, a gente tem tributário, a gente tem o regulatório, e aí é o time regulatório, e aí vai ter essa divisão entre aquilo que é balcão, aquilo que é listado, e aí são eles que eles possuem uma agenda acho que mais próxima com o CVM e também o Banco Central. Legal. E, Carol, a gente ali também fazendo uma pesquisa sobre você, você também tem essa outra atuação aqui na B3, que é no Black, né, no núcleo Black, também nos núcleos de diversidade, de raça, etnia. Então, como que você chegou no grupo? Como ele surgiu? Como foi esse processo de liderança? Quais são as atuações e os projetos de hoje? Tá. Bom, eu chego no Black pela Luísa, que é uma pessoa do RH. A gente vai num evento externo, se conhece nesse evento externo, começa a trocar e depois dessa troca ela me convida para compor a liderança do núcleo. Isso foi em 2022, então eu tenho, assim, se eu tenho 4 anos e meio e alguns meses de casa, eu tive 3 anos de liderança, eu fiquei bastante tempo dentro da liderança do Black. E foi uma grata surpresa por N fatores, acho que o primordial foi de compreender que existia e que era possível existir um núcleo de afinidade racial com a companhia olhando para esse tema de uma maneira tão intencional. E foi muito bom participar das mudanças e das políticas de diversidade da companhia. Poder compor isso foi muito bom, fui muito feliz. Bacana. E aí teve algum projeto que você tocou ali enquanto líder que Vários. você quer escolher para contar pra gente? Nossa, vários projetos. Um mais querido, difícil escolher. É difícil escolher, acho que eu vou começar, assim, tem 2 projetos que são muito importantes.
um projeto enquanto líder e acho que um projeto enquanto advogada. Acho que enquanto líder, o último projeto é muito relevante para mim, porque acho que foi o último projeto que eu deixei e eu acho que ele vai ficar para a posteridade, assim, que é o da biblioteca. Ela é a biblioteca da diversidade, mas ela começou como uma ideia de uma biblioteca Black. É, e aí a gente levou a ideia para o institucional, para o RH. O RH ficou comprado com a ideia, então a gente criou toda uma estrutura para disponibilizar essa biblioteca. Eu fiz toda uma curadoria de livros raciais, que eu acho que não tem como você falar de política de diversidade se você não tiver um education, se você não tiver uma educação sobre. Então, a biblioteca, eu acho que ela deu ali a assinatura do quão necessário é você educar um país, educar uma população, e aí aqui é no contexto da população de funcionários e colaboradores da companhia. A gente sabe que pessoas novas estão entrando, então é muito necessário você fazer o education. E eu acho que comunica muito, né? Você chegar no seu ambiente de trabalho, saber que tem uma biblioteca da diversidade, de diversidade, com temas diversos. Então, eu acho que isso é um recado de valor importante para o colaborador. Então, acho que a biblioteca é um dos projetos mais importantes, mas foram muitos projetos importantes e relevantes. O núcleo em si, ele é um núcleo muito forte dentro da companhia. A gente tem 5 núcleos de afinidade racial e o Black, ele ganhou uma importância bem relevante, tanto na aderência de colaboradores, tanto na aderência também de pessoas não negras, mas pessoas que estavam ali para poder auxiliar, apoiar. Então, tem muita coisa boa no Black. Carol, e aí, imagino que no Black você teve vários outros projetos, mas seria interessante que você comentasse também sobre o anexo SG, e claro, de outros que você queira dividir com a gente. Tá. Bom, o anexo SG, ele vem de um contexto do papel da Bolsa como indutora de boas práticas, indutora do mercado. Então, foi muito, muito relevante poder compor um pouco da companhia nesse momento, né? Porque é um momento em que a companhia opta em ser transparente com as suas práticas de diversidade, em comunicar ao mercado o quanto ela está preocupada em endereçar esses temas, o quanto ela adere ao Pratique e Explique, né, junto à CVM, ao regulador, e faz com que as outras empresas possam escolher e possam optar por também divulgar seus números, né, de sustentabilidade, governança. Então, foi muito peculiar esse momento, mas também foi um momento bem interessante, porque dentro do contexto do anexo SG, a B3 fez uma parceria com o IBGC e com a Universidade Zumbi dos Palmares. E aí a B3, dentro dessa parceria, ela formou a primeira turma exclusivamente composta por pessoas negras, uma primeira turma de conselheiros, pessoas preparadas para estarem sentadas em cadeiras de conselho, né? A gente sabe a importância do conselheiro para uma companhia, ele é que vai apontar o caminho de um lugar estruturado, estratégico, né? Com bons planejamentos, né? E a gente sabe que um conselheiro diverso, ele dentro
desse contexto ele vai trazer bons resultados, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de estratégia. Isso é um ponto que a gente sempre conversou muito, acho que aqui internamente. Diversidade, ela está muito longe de ser uma pauta de favor ou só um contexto de reparação histórica. Pro contexto corporativo, a diversidade, ela é estratégia, ela traz bons números, traz relevância, traz perspectivas diferentes, inovadoras. Eu acho que é importante quando você coloca no mesmo ambiente pessoas que partem de pontos de vista e de lugares diferentes para você chegar num lugar melhor. Então, participar da entrega dos diplomas foi bem emocionante. A primeira turma de conselheiros negros promovida aqui numa parceria da B3. Foi muito bom. Perfeito. Carol, outro programa que a gente tem curiosidade, gostaria de saber da sua experiência, é o programa de mentoria e aceleração de lideranças femininas aqui da B3. Como que você participou? Como que foi criado? Como foi desenvolvido? Tá bom. Esse projeto é um projeto do time de pessoas, né, do RH. Quando a gente olhou o censo de diversidade, muito alinhado também à meta de liderança feminina, a gente começou a pensar em como que a gente ia fazer para desenvolver mulheres para ocupar os espaços de liderança, cargos de liderança, né? E nesse contexto a gente olha para o censo, olha para os números e olha o indicador de raça. Então, além das mulheres, você faz um recorte de raça e onde estão essas mulheres negras, né? E aí começa o programa de mentoria. A gente também pensou muito num programa de mentorias específico para pessoas negras. Um programa que contemplasse não só analistas 2, mas que fosse para analistas 1 também, porque as pessoas negras, inicialmente elas entram em cargos de entrada, né, em cargos mais júniores, né, assistente, analista júnior. Então seria mais justo, mais equitativo se a gente também contemplasse essas pessoas e pudesse promover o desenvolvimento dessas pessoas. E aí foi um programa super legal, porque a gente começou a olhar também sobre a perspectiva de ter mentores negros também, né? Então, além das pessoas aliadas, e a gente contou com um time muito bom de pessoas aliadas, a gente também fez questão de colocar líderes negros para que essas pessoas pudessem se sentir acolhidas, identificar a representatividade, entender que é possível. Então foi um resultado bem bacana. Muito bom. E, Carol, a gente tem, né, a gente não, a B3, há alguns anos tem recebido o GPTW. E aí, como você avalia esses projetos como um indutor para esse prêmio? O que isso significa para você? Nossa, GPTW, a gente ganhou, foi o primeiro GPTW, enquanto eu estava líder do núcleo de afinidade racial, do núcleo Black, a gente ganhou o primeiro GPTW de raça. Acho que foi um troféu muito representativo, não só para os colaboradores, mas principalmente para a companhia. Foi um recado de dizer, olha, vocês estão no caminho certo, continuem, por favor, né? E a gente ganhou depois, no ano seguinte, a gente ganhou também mais um GPTW, se não me engano, foi 2023 e 2024. E assim, GPTW ele mede clima, ele mede, né, como a companhia tá
está promovendo um ambiente em conformidade com as suas práticas, com políticas, com transparência, né? Se responde o GPTW, então são indicadores que são os colaboradores que levam esses indicadores para você chegar num resultado, num denominador comum, né? Então ganhar o GPTW de raça foi bem significativo, foi bem feliz. Muito bom. Carol, é muito interessante as experiências, porque a companhia está se comunicando, né, internamente sobre temas de diversidade e também faz uma comunicação externa para que essas pessoas venham para cá, para a companhia receber novos talentos, novas pessoas negras. E aí, como que você enxerga esta experiência de diversidade, esses programas para outros ambientes corporativos? Você faz parte de outros projetos? Tá. Bom, para outros ambientes corporativos no próprio Núcleo Black, a gente fazia questão de se relacionar com outros núcleos de afinidade racial do Itaú, Cartões Elo, Bradesco, Banco do Brasil. Então, a gente sempre fez esse benchmark com eles. Inclusive, todos os eventos que a gente faz aqui, né, a gente tem algumas datas que são datas importantes no calendário, né? No dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha, é uma data que a gente faz um evento. Dentro desse evento, a gente traz pessoas de mercado, né? A gente traz os nossos clientes aqui e os nossos clientes estão também interessados na pauta, então há essa troca. E no dia 20 de novembro também, né, Dia do Zumbi dos Palmares é uma data também relevante, que a gente tem essa troca com outras pessoas em contexto de ambiente corporativo. Então a gente faz essa troca de prática, de melhores práticas do mercado no que se refere à diversidade. Então isso é muito bom. Isso reforça, né? Reforça e aprimora aquilo que você pensa como algo que vai ser bom no final e vai trazer um resultado positivo naquele contexto de projeto. Então, tem esse contexto corporativo. Fora do ambiente corporativo, como eu disse lá no início, eu sempre fui uma militante. Eu costumo dizer que eu faço uma militância sem crachá lá fora. Eu participo de um coletivo bem relevante, que é o GT de Igualdade Racial, voltado para mulheres, do grupo das mulheres do Brasil. Então, é um pool de mulheres incríveis, negras e com um background super relevante, pulverizado. E a gente tem trocas, mentoria, programas de mentoria, comunicações de apoio para início de carreira, de mulheres que estão fazendo talvez até transição. Então é um coletivo super relevante. E eu tenho o coletivo da ICICI também, mas é voltado para o direito. Também é um coletivo de advogados in-house, que a gente trouxe para o Brasil, e o objetivo da ICICI é exatamente fomentar essa troca, esse bench de boas práticas, resguardadas, óbvio, as devidas confidencialidades de cada jurídico, de cada caso, mas a gente também tem essa troca na ICICI também. Muito bacana. E aí, a gente está chegando no fim da nossa conversa, e eu queria que você compartilhasse um momento marcante, um projeto querido, que tiveram impacto na sua vida, na sua carreira. Você dividiu bastante projetos sobre diversidade, mas projetos também da sua área de atuação no campo jurídico. É difícil escolher também, mas... É difícil escolher. Eu vou falar 2 projetos. Na verdade, 3. 3 projetos queridos, que eu acho que são projetos de relevância.
para a sociedade, onde eu participei da viabilidade jurídica desses projetos e de situações muito peculiares também. Acho que o primeiro é o projeto Arena B3. Ah, legal. Acho que jamais assim, se imaginou que a gente pudesse ter um teatro no prédio da B3. Uhum. Então, fomentar cultura, eu também acho que comunica muita coisa para o mercado. Então, foi muito interessante participar desse projeto, foi muito relevante. É um projeto filho que eu carrego comigo. Então, a Arena foi muito legal. E foi divertido também. Uhum. Além de ter sido legal, ele foi um projeto divertido, porque a forma como as outras áreas de negócio queriam acelerar o projeto e pensar em cultura também era algo bem fora do dia a dia, dentro do contexto. Então foi bem bacana. Acho que o segundo projeto também muito relevante, que eu tenho muita felicidade de compor, é o do museu. Uhum. O nomezinho tá lá. Então, participar da história, né, de construir também essa história para a sociedade. Eu acho que a gente vai para acho que 3 anos de museu já. E aí falar de memória, né? Eu acho que é muito importante poder também subsidiar essa viabilidade jurídica, que é o que a gente faz aqui Uhum. enquanto jurídico, para esses projetos foi super relevante. E a memória é mercado de capitais, né? A história, uma história com aparato também considerável, relevante de material histórico que a gente tem aqui. Sim. Então, eu também fiquei muito feliz com o museu. E eu acho que, por último, acho que o Queridinho, que é um projeto que vai perpassar anos e que ele tem ele se comunica muito com o nosso projeto aqui de promover desenvolvimento sustentável para a sociedade prosperar quando a gente fala de Olitef. Olitef, que é Olimpíada de Tesouro Direto, ela tem um apanhado, ela consegue pegar a nível nacional e num contexto de Brasil que tem um tamanho continental de país e de uma diversidade socioeconômica muito grande. Você vê um contexto de ensino, de Uhum. promover educação financeira para crianças que estão estudando, para estudantes de diferentes regiões do país. Eu acho que ele tem um apanhado ali de ganho tão grande que chega a ser difícil de você tangibilizar. Uhum. Porque eu acredito que ele é um projeto que vai reverberando para dentro dos ambientes familiares, né, para a formação dessas crianças. Então acho que o LITEF é o meu queridinho. Muito bom. Você já falou alguma coisa sobre, mas a nossa última pergunta é entender para você qual que é a importância da preservação e da divulgação da memória do mercado de capitais. O que você acha desse projeto que a gente está gravando aqui? Ah, muito bonito. A memória acho que é fundamental para você construir uma sociedade para aquilo que ela quer e o que ela não quer. Então, preservação da memória e você ter a possibilidade das pessoas contarem as suas próprias histórias sem que outras pessoas tirem essa oportunidade, eu acho que é muito fundamental, né? É extremamente importante. História que não é contada num país como o nosso, a gente sabe que isso tem
um peso muito grande, né? Isso tem um preço a se pagar, né? Uhum. E quando você não fomenta a história, não fomenta a memória, é um povo que se perde de si, né? Não sabe suas referências, não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Então, eu costumo dizer que eu sou muito feliz de saber quem eu sou, mas porque eu tenho a minha história e sei das minhas origens. Eu acho que a ausência da memória para o indivíduo e para a sociedade o torna menos feliz. Uhum. Então, saber de onde, para onde se quer ir, né, para onde se quer chegar é fundamental e ter essa escuta e esse aparato para a gente poder captar as memórias nesse contexto que a gente está agora é fundamental para o mercado de capitais, para a B3, né? Assim, a B3 não é só a bolsa, né? Ela é uma grande plataforma que subsidia negociações de uma maneira muito transparente. Então, tudo quanto é negócio passa por aqui, até aqueles que as pessoas sequer imaginam, né? Veículos, mercado de bolsa, de listado, de balcão. Então, eu acho que trazer um pouco do que cada um faz e como que cada um contribui para esse mercado é fundamental. Vocês estão de parabéns. Perfeito. Então, em nome do Centro de Referência, agradeço novamente a sua participação e suas contribuições para o programa de História Oral.